A Úrsula vai descobrir toda a verdade, o maior segredo da vida de Memo. Quando Memo está conversando com a Amparo, dizendo que ele descobriu que tem uma filha que recebeu uma carta e conta toda a história envolvendo a Yolanda. Aí ele vai falando para Amparo todos os detalhes, que encontrou uma carta e que a Isabela é minha filha. Amparo diz que todos vão morrer de alegria quando descobrirem que o Memo é filho de uma menina tão linda e pergunta se a Úrsula está sabendo. Nesse momento a Úrsula chega e fica escutando quando de repente o Memo diz que a Úrsula não pode saber jamais. Aí a Úrsula fala: então quer dizer que você tem razão? Você está me escondendo algo muito forte e delicado. E agora eu quero saber de qual segredo vocês estão falando. Responde, Memo, agora mesmo. O que você está me escondendo? Aí ela não escuta a parte que o Memo confessa que a Isabela é a sua filha perdida e apenas a Úrsula pega a parte que ele diz que não pode nunca contar para a Úrsula a verdade. Ele dá um abraço nela e ela está toda fofa, muito linda. E daí, nesse momento, ele pergunta como que ela está. Aí ela diz que conversou com os seus pais, referente, a ela descobrir que é adotada, e diz que ele tinha razão em tudo que conversou com ela. Ela tem a melhor mãe do mundo e também tem um pai que lhe quer bastante. E que eu também o tenho a você. E dá um mega abraço no Memo. Quando ele abraça bem forte o Memo, o Fausto, que está do lado, olha todo enciumado para aquela cena. Memo está aproveitando cada momento ali da festa, se levanta e vai colocar uma bebida para ele. Fausto vê aquela oportunidade, se levanta correndo e vai até perto do funcionário de sua esposa. Quando ele se aproxima do Memo, ele fala sobre negócios. Daí os dois se encaram um pouco e o Memo pede para que o Fausto aproveite aquela noite para curtir, se divertir, sei lá, fazer qualquer coisa que seja diferente, que lhe traga um pouco de paz e sossego ao seu coração. Fausto diz que ele tem razão. Aquela noite ali é para festejar ao lado de sua família e de sua esposa. Mas antes que ele encerre aquele assunto, ele vai voltar a fazer um pedido para o Memo. Memo pergunta qual. Fausto pede para que o Memo não se aproxime novamente de sua filha, nem de sua esposa, e que ele jamais volte a repetir a ação que ele teve em ir até a escola da menina para qualquer tipo de apresentação. Quero que você se lembre de uma coisa. Eu que sou o pai da Isabela e não você. Fausto fica lá todo irritado, enquanto o Memo fica pior ainda, porque mal sabe ele toda a verdade, que o Memo é o verdadeiro pai da garotinha. Karen não está suportando a festa, os convidados, a Daniela, que está sempre perto dela, a Isabela, que é uma criança, e muito menos a atenção que o Fausto está dando para sua esposa. Nisso, ela se retira e fica um pouco só, tomando um pouco de ar livre e pensando, refletindo sobre tudo o que está acontecendo. Fausto vai atrás dela e fica lá. Quando ele chega, ele pergunta no que ela está pensando. Karen diz que está pensando em várias coisas, e uma delas é até onde o Fausto iria por ela. Aí ele diz que iria muito mais longe do que ela pensa. E você já não acha que é o suficiente eu largar minha família lá dentro para ficar com você aqui? A Karen não gosta e pede para que o Fausto volte para dentro e que fique perto de sua família, da Daniela, da Isabela, porque para ele elas que importam. Aí ele nota que ela está com ciúmes e diz então para ela ficar tranquila, porque eles dois vivem muito melhor do que ele poderia viver com a Daniela, que é uma verdadeira chata. E diz para ela que eles vivem uma verdadeira lua de mel sem fim e que ela deveria agradecer por isso, porque isso é para poucos. Dani está lá dentro junto com a Isabela e mal sabe sobre a traição que o Fausto está fazendo com sua melhor amiga. A Karen e o Fausto estão conversando. Ela está com ciúmes e o Fausto diz que eles deveriam ficar mais fortes e unidos do que nunca. Ele começa a galantear ela e taca-lhe um beijo ali, sem medo de que alguém possa flagrar eles dois. Começam a se beijar e ele começa a cantar, a se declarar para ela, falar coisas bonitas e dar beijos lentos em seu pescoço, na sua boca, tentando convencer a sua amante de que ela é importante para ele. O Fausto só se casou com a Daniela por causa do nome que ela tem, por causa da fama que ela tinha, dos estudos, da fortuna, enfim,
para ter um bom nome, para que no futuro ele pudesse receber a fortuna que seu pai deixou. Nisso, ele continua lá aos beijos com a Karen, até que, sem querer, querendo, o Memo chega e flagra aquela cena lá, onde os dois estão aos beijos e amassos ali na frente de qualquer um que passasse por ali. Memo fica todo desconfiado porque por essa ele não esperava. O Memo pega toda aquela cena e fica olhando, até que então a Karen se solta do Fausto e diz que ela não vai permitir toda essa situação, porque toda vez ela se aproxima dele com boas intenções, tenta, mas ele só corre atrás da Daniela e isso para ela já não dá certo. Ela não está gostando dessa relação deles. Fausto pede para que a Karen não destrua esse relacionamento com essas bobagens, porque ele pode se cansar dela. A Karen diz que não é ela que está cansando com esse relacionamento, e sim ele, porque sempre faz as mesmas coisas, não toma nenhuma atitude em relação a ela e nem tenta aproveitar de forma ótima, boa, relevante o relacionamento dos dois. Isabela comenta para Fausto que não tem com quem fazer o dever. Ele então se oferece para ajudar a garotinha. Ele começa a sorrir porque é aula de idioma e aquela coisa toda, e fica perdido, mas acaba que os dois acabam se divertindo mais do que estudar. Só que há um detalhe nisso tudo que ninguém percebeu, no caso nenhum dos dois percebeu, né? É que há câmeras de segurança espalhadas por toda a casa, sendo que o Fausto já alertou ao Memo para não ficar perto de sua filha mais e não ficar perto de ninguém que envolva sua família, incluindo a Dani e Isabela. Nisso, ele está lá no trabalho e fica totalmente revoltado em ver que sua filha está se divertindo com um caminhoneiro. Daí ele fica pé da vida e diz que vai se vingar, custe o que custar, do Memo, porque ele já alertou que não gosta dessa relação. E então ele fala o que esse imbecil quer com minha filha. E vê então enquanto ele faz carinho, abraça e brinca com a garotinha. Depois que Fausto vê que Isabela e o Memo estão se divertindo demais, ele fica irritadíssimo. Até que seu funcionário, o espantalho, entra lá para dizer ao Fausto que ele tem os papéis que precisa assinar, reconhecer firme e tal. Aí Fausto diz que ele deveria bater na porta e fala gritando e muito irritado que você deveria bater na porta e eu odeio gente como você e aquele funcionário da minha esposa, comparando então os dois, e pede para que ele saia de lá agora imediatamente. O homem se assusta, até porque ele é bem íntimo do Fausto, e acaba que saindo, deixando o Fausto totalmente revoltado com tudo que está acontecendo dentro do seu lar. A grande revelação do momento é quando o Fausto se aproxima do Memo e diz que precisa conversar com ele. O Memo diz que ele não precisa se preocupar com o escândalo que aconteceu ontem à noite, porque ele vai conversar com seu irmão Leonardo e eles já tiveram uma palhinha sobre o que houve em questão a serenata, o barulho ontem. Fausto diz que ele não chamou ele para conversar sobre isso. Ele veio para conversar com ele sobre um outro assunto. E diz que ele já sabe como a família dele é e ele não quer que o Memo se aproxime de sua filha ou mesmo de sua esposa, e pergunta para o Memo com qual direito ele se aproxima de sua filha, de sua casa, de sua esposa, da forma como ele tem interagido dessa forma. E diz que quer deixar bem claro que ele é assistente de sua esposa, a Dani, e não quer que ele se envolva com a Isabela de maneira nenhuma. Memo diz que, pedindo para que o Fausto tome cuidado em suas palavras e de forma como ele fala, e exigem então respeito. Fausto diz que não quer mais ver o Memo em sua casa, nem mesmo perto de sua família ou de sua filha. Nesse momento, ele tira a carteira e dá um cheque para Memo, dizendo que é por causa dos seus serviços e a partir de hoje você já não trabalha mais em minha propriedade. Memo encara o vilão e diz que não é bem assim não. Eu não vou sair daqui a não ser que a senhora Dani me expulse ou me tire ou me demita, porque foi ela quem me contratou e estou aqui por causa de seus serviços. Aí o Fausto fala, saia daqui da minha casa, seu pobretão, eu não quero você perto de minha família. Memo diz que dali ele não arreda o pé, porque se foi a senhora Daniela que lhe contratou, então ela que lhe demita. Aí o Fausto encara o Memo e fala, até parece que você não sabe com quem está falando. Você tem certeza que você vai falar comigo nesse tom? Questiona o vilão. Memo diz que sabe muito bem com quem ele está falando, com um cretino mentiroso que engana sua família e que trai a sua esposa, e que você engana a sua esposa com a sua melhor amiga. Fausto toma um choque diante dessa revelação, porque por essa ele não esperava.
Fausto exige que Memo lhe respeite e que não lhe diga uma calúnia dessa. Aí o Memo diz que não é nenhum tipo de calúnia. Pelo contrário, eu mesmo vi com meus próprios olhos que você estava traindo sua esposa com a melhor amiga dela. Aí o Fausto diz que ele está caluniando e que ele está faltando com respeito em sua própria casa. Memo diz que não consegue entender por que ele está fazendo isso, porque se não fosse por ele, a Isabela teria visto o Fausto junto com a Karen aos beijos. O Fausto diz que não quer mais ver o Memo na sua casa e então vira as costas e vai embora. Nesse momento, o Memo diz para o Fausto que ele mesmo tem provas e que ele gravou com seu celular e mostra o Fausto aos beijos com a Karen. Memo está brincando com Isabela quando de repente ela pede para brincar um pouco com o celular dele. Memo, doido para paparicar a filha, deixa e ensina até a senha a ela. Aí nisso ela vai para o quarto dela e fica brincando. Fausto se aproxima quando vê que é o celular do Memo e vê quando a Isabela coloca a senha no celular. E continua brincando com a garotinha ali com segundas intenções de poder pegar o celular de Memo. Depois disso, depois de brincar um pouco, ela diz que o ama e até dá um abraço no pai. Nisso, ele diz para ela que não pode mais brincar, que precisa fazer algumas ligações. Isabela diz que aproveitando isso, ela vai se levantar porque tem que entregar o celular a Memo. Fausto se oferece para levar o celular. Quando ele então sai, já mostra outra cena, ele se aproxima do Memo para dizer que ele deve tomar cuidado com as coisas dele, porque ele deve ter perdido alguma coisa. Aí Memo diz que não. Aí ele fala, que curioso, você é um pouco desastrado, não é? Olha, eu acho que esse aqui é teu celular. Aí então o Memo fica irritado e já joga água no chão, que estava tomando. E diz que ele deveria tomar cuidado com as provas secretas que ele anda, porque você deixando uma prova tão forte quanto aquela no celular na mão de uma menininha, com certeza ela apagaria aquele vídeo e você ficaria sem as provas. Memo fica totalmente irritado e ele diz que o Fausto é um canalha e pergunta a ele o que ele quer com isso. Fausto diz que a partir de agora o Memo já não tem mais nenhuma prova contra ele e que a partir de agora ele pode sumir de suas vidas, incluindo de sua casa. E diz que já não convém o Memo continuar ali na mansão. Daí o Memo diz que ele é um canalha, que ele vai provar para a Dani o tipo de homem que ele é e diz que ele não vai meter com sua família. Nesse momento, a Dani chega e pergunta para o Fausto e o Memo o que é que está acontecendo, quando vê que os dois homens estão com os ânimos muito fortes e pergunta o que é que está acontecendo. Memo fica nervoso e o Fausto, esse fica muito mais. A Dani continua questionando aos homens o que foi que eles estavam conversando. Eles ficam em silêncio e a Dani pede para que não disfarcem, porque ela viu que eles estão com cara de poucos amigos. E é justamente nesse momento, então, que o Memo tem a ideia brilhante de dizer que foi por causa do assalto, por isso que eles estavam discutindo. Então, após essa revelação, acaba-se que o Memo contando que eles estavam falando sobre o assalto e que não queria preocupar ela, por isso eles encerraram o assunto. A Dani então acredita em todo esse papo. O Karen e o Fausto estão no maior amasso lá dentro do escritório, quando de repente a Dani vai descendo as escadas e escuta algum barulho. Ela corre para o escritório, quase flagrando os dois, e pergunta se o Fausto está bem. O homem começa a se arrumar bem rápido para que ela não desconfie de nada e abre o cofre e manda que a Karen esconda-se embaixo de sua escrivania. Ele abre a porta todo nervoso, ofegante, e a Dani pergunta se ele está bem. Fausto diz que o que lhe ocorreu foi porque ele decidiu arrumar o cofre e ver como é que as coisas estão. Nisso, a Karen continua escondida, enquanto a Dani dá o maior sermão no Fausto por ter feito barulho ali, não ter contado onde ele estava, e ela fica com medo de que, de repente, os bandidos tinham voltado para roubar a casa. Aí, então, ela confessa também para o Fausto que está procurando pela Karen. Fausto diz que nem sabia que a Karen estava lá pela casa. Aí ela diz, pois é, está e eu estou procurando por ela. Para dar tempo de Karen sumir, o Fausto decide ir embora dali, deixando a porta do escritório aberto para que a Karen saia sem despistar, então, sem mostrar alguma coisa para que a
A Dani desconfia que ela estava lá e por pouco a Daniela não pega os dois no maior amasso na casa deles no escritório. É a maior cara de pau. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um capítulo de Meu Caminho é Te Amar. Essas são as emoções dos próximos capítulos. Cola com a gente que ainda vem muita novidade por aí.